impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, me faz prevalecer. Oh Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Oh Deus do impossível. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero ter, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, tua presença me basta. Te quero ter, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus. É a nossa fé no Senhor que nos sustenta. A gente está aqui mais uma vez e o desejo do nosso coração é que o pão da presença de Deus possa nos sustentar. Tá bom? Mandar um beijão para todos vocês, minha sogra que está assistindo, Marlete, pastor Géder, o João Holanda, meu sogro Antônio, a Vânia, o Iveson. Muito tempo que eu não vejo o Iveson, esposo da Daniele, lá da igreja lá de Campo Grande. Mandar um beijão lá para todo mundo. Érica Luiza está conosco também. Mandar um beijão para minha tia Helenita, a Estela Rodrigues, a Graciete, que às vezes assiste o vídeo depois da transmissão, está com a gente aqui hoje. A minha mãe está assistindo, Sueli de Souza, que fez aniversário. Deus abençoe muito. E quem tiver entrado aí na sala de vídeo da Daniele, receba aí o nosso abraço, o nosso beijo saudoso. Aí. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nessa noite, pedindo que o Senhor nos sustente através da porção que cremos que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Que a Tua palavra encontre o nosso coração aberto, nossa mente disposta a receber aquilo que vem de Ti, e recebendo aquilo que virá do Senhor, possamos decidir mudar, melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Que o Senhor haja no nosso meio por intermédio do Teu Espírito Santo. Senhor, vem aquecer nosso coração, traz o renovo de que necessitamos, tira todo o desânimo do nosso coração,
que brote a alegria daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o sangue de Jesus traga liberdade para nossa mente e coração de todo e qualquer pensamento, sentimento que não glorificando o teu nome nos prejudica, nos coloca para baixo. Ó Pai, arranca do nosso coração aquilo que não vai dar fruto e que possamos ficar com as sementes e o Espírito traga regar a semente, possa regar as sementes que estão plantadas no nosso coração por Ti. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de edificação na Tua presença, que possamos nos alegrar ao percebermos que o Espírito Santo está fazendo uma obra, construindo em nós, edificando-nos com os valores do Teu reino. Que seja uma noite de consolo para aqueles que necessitam, de alegria para aqueles que carecem, e que todos possamos sair dessa transmissão apaixonadíssimos por Jesus, desejando mais buscar a face do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Eu tenho um texto hoje, está em Coríntios, quero refletir com você, um texto que está em Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler somente um versículo, que é o verso 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler um versículo e nós vamos meditar hoje sobre esse texto. Estou dando um título para a mensagem de hoje de A Caixa de Brinquedos, e eu já explico aonde eu quero chegar, qual é o propósito hoje. Bom, o texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Palavra do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Há uma diferença que precisa ficar estabelecida desde já. Uma coisa é a infantilidade. Outra coisa é a pureza de uma criança. A Bíblia, através do Evangelho, tanto nos ensina que devemos manter a pureza de uma criança, como nos ensina que precisamos amadurecer e desistir, deixar de lado, renunciar a tudo aquilo que nos torna infantil, quando aquilo que o Senhor planta no nosso coração é maturidade espiritual. A gente não pode ficar do mesmo tamanho espiritualmente. Desde que a gente abre o nosso coração para a fé em Jesus, nós precisamos nos aplicar em crescermos. Não podemos ficar com aquilo que tínhamos ontem, precisamos acrescentar. O cristão, ele vive de experiências com o Senhor. Ele não pode ficar com a mesma estatura, porque a nossa fé pede esse crescimento diário. Então a gente precisa lutar por isso. Muitas pessoas dizem assim: eu já tive muitas experiências com Deus. Muitas pessoas se fixam naquilo que receberam um dia, na porção que lhes foi dispensada num tempo passado nas suas vidas. Mas o que eu preciso na minha vida é, dia após dia, me deixar edificar pelo Espírito Santo de Deus. Então esse texto, ele está mostrando, o apóstolo mostrando essa progressão que deve ser diária, deve ser buscada por cada um de nós. Quando a gente é criança, a gente tem um comportamento. Quando a gente cresce, a gente tem um comportamento compatível com a faixa etária que a gente vai alcançando. Eu sempre digo algo, já disse aqui algumas vezes, não é? Se você vir uma criança sem um dente, a gente acha engraçado quando cai o dente, a gente inventa milhões de histórias, guarda o dente, é lindo. Agora, uma pessoa adulta sem dente é feio, não é? Não é bonito uma pessoa velha sem dente, não é?
Mas uma criança é bonito, porque tem coisas que você aceita numa criança que quando você se torna adulto perde o sentido de ser daquela forma. Bom, eu propus um título para a gente, para nos ajudar a caminhar nessa reflexão de hoje. Uma caixa de brinquedos. Você possivelmente teve uma caixa de brinquedos na sua infância. Caixa de brinquedo, eu tomei como exemplo meu filho de 3 anos, que tem a tal caixa de brinquedos, e é engraçado a relação que uma criança tem com uma caixa de brinquedos. Ali ficam guardados muitos brinquedos, mas a criança ela se fixa num brinquedo ora, ou em outro momento ela já gosta mais de um outro brinquedo, e a coisa meio que vai se perdendo, e a caixa ela vai perdendo seu sentido porque ela passa a ser um amontoado de brinquedos que já foram importantes para a criança. A gente não joga fora, custa dinheiro, e a gente junta. E os pais gostam de ter a sensação de que os filhos têm muitos brinquedos. Porém, a gente sabe, não é? A gente dá um brinquedo para uma criança, ela gosta muito daquele brinquedo inicialmente, mas passado o tempo ela vai desistindo do interesse e ela vai se apegando a outros brinquedos. De igual modo, a caixa ela é muito importante. Uma caixa de brinquedos, principalmente de brinquedos que não são perigosos, que é suposto que sejam assim, uma caixa de brinquedos dá muita liberdade para a criança e desenvolve muito a capacidade da criança criar, e ela já vai mostrando ali a sua personalidade, como ela lida com os brinquedos, qual é o tipo de brinquedo que gosta mais, que tipo de brincadeira faz com os brinquedos que tem. Então, eu queria propor aqui uma reflexão em que a gente identificasse o seguinte: até que ponto a gente não é infantil espiritualmente, e ora a gente se apega a uma coisa, aí ora a gente se apega em outra. Esse é o lado negativo da caixa de brinquedos. E por outro lado, será que a gente tem buscado a presença de Deus, procurando ter profundidade, intimidade, a ponto da gente ter prazer na adoração do Senhor? São essas duas questões que eu queria levantar para que a gente pudesse refletir. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente desiste de algumas coisas porque elas perdem o sentido para nós. Então, um dos movimentos importantes para aquele que crê, que está passando pela terapia de Cristo, para aquele que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, você e eu que entendemos que o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida, todo dia é dia da gente desistir de alguma coisa. Então a gente vai abandonando certas brincadeiras, certos brinquedos, porque a gente sente que está crescendo e aquilo se torna bobo, sem valor, tolo, ingênuo para a nossa vida. Quero propor algumas coisas, mas como é óbvio, o ideal é que você permita que o Espírito Santo fale com você acerca daquilo que você precisa desistir, largar, renunciar. A gente tem a proposta aqui, né, o caminho, o viés da terapia de Cristo é promover autonomia do crente em relação ao Senhor. Não é tutelar, não é ser alguém que vai controlar a vida das pessoas e impor uma maneira de pensar, mas é justamente criar o hábito do cristão, buscar crescer e se tornar maduro na sua fé, no desenvolvimento da sua espiritualidade. Então quero propor algumas coisas aqui, mas creio que o Espírito Santo vai falar muito mais com você. Quando a gente é infantil espiritualmente, a gente faz questão de uma briga. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente fica cansado para brigar com as pessoas. Eu acho que depois que eu fiz 40 anos, eu comecei a perceber que algumas brigas, algumas discussões são cansativas e a gente desiste porque já não tem disposição para ficar discutindo. Então, se antes eu era muito apegado a algumas questões
e lutar, militar, e falar, e guerrear, combater, debater, a gente vai crescendo e vai desistindo dessa proposta sem sentido de às vezes brigar e não chegar a lugar nenhum. Isso é um exemplo. Um outro exemplo. Às vezes você briga com uma pessoa e fica um ambiente ruim, hostil, não é? Fica uma mágoa. E às vezes a gente protela muito uma reconciliação. Isso, por exemplo, acontece muito com um casal. A esposa briga com o marido e aí eles ficam dias sem se falar. Quando há um crescimento espiritual, a gente se reconcilia com mais rapidez. A gente desiste de dar esse tempo longo à nossa mágoa que, é bem verdade, que vai corroendo a gente por dentro. Então, eu quero que você perceba que, por um lado, a fé cristã nos conduz ao caminho da gente desistir daquilo que demonstra infantilidade. Eu quero que você faça esse exercício para dentro de você. Nesse momento, não é para você apontar para ninguém, não é para você pensar numa outra pessoa que não seja você. Se você considerar a sua própria vida, aonde que você tem sido infantil? Hoje eu me irritei com um sapateiro que consertou o sapato do meu pai. E aí depois eu pensei assim, meu Deus, mas por que eu estou tão rancoroso assim? Que bobeira, que besteira, que infantilidade. Eu já deveria ter ultrapassado isso e rapidamente me desviar de qualquer possibilidade de desgaste. Então eu queria que você fizesse essa reflexão, porque possivelmente você está esgotado ou você está se deixando distrair por questões que você já pode ultrapassar. À medida que a gente assume a palavra de Deus no nosso coração como regra da nossa fé, como algo que vai ser o fio condutor da nossa vida, que vai nos direcionar, vamos basear a nossa vida no Evangelho, a gente tem que desistir de algumas coisas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, eu estou tentando ser bastante didático aqui, e a proposta é que a gente faça esse inventário. Aonde estão registradas as nossas infantilidades? E aí, à medida que a gente está expondo a nossa vida à palavra, precisamos nos permitirmos desistir, renunciar, deixar para trás algumas práticas na nossa vida. Então, o cristão ele tem a habilidade em perdoar logo, ele se reconcilia rápido, ele não cria problema que pode ser evitado, ele não se desgasta com coisas que ele pode ultrapassar com facilidade. Né? Por que a gente faz questão de tanta coisa? Por que nós somos tão complicados? Por que a gente é tão cri-cri? E aí a gente começa a perceber como Deus nos ama e como é importante a pregação da palavra, no sentido de que a gente reflete, identifica pontos na nossa vida que estão sabotando a nossa própria história com o Senhor. Esse, sem dúvida, é um lado em que a gente identifica nossas infantilidades e deseja crescer, deseja desistir. Uma criança brinca com um determinado brinquedo e aquele brinquedo é para uma faixa etária. Quando a criança cresce, ela já acha aquilo bobo, ela não toca naquilo porque aquilo é para neném. Aquilo é para muito criança e a pessoa, a gente vai se sentindo mais crescido e não brinca com aquilo mais. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Eu quero que você permita que o Espírito Santo toque na ferida e mostre para você que algumas coisas que você está fazendo indicam uma infantilidade que já tem que estar ultrapassada. Você já tem uma outra maturidade espiritual que reserva para você experiências favoráveis que não tem nada a ver com determinadas práticas que demonstram uma infantilidade que precisa ser resolvida, precisa ficar para trás na nossa vida. Bom, o outro lado dessa mensagem, vocês se lembram que no início eu pontuei a diferença entre infantilidade e a pureza de uma criança. E eu disse que assim como a gente tem que desistir da infantilidade porque precisamos assumir e desenvolvermos maturidade cristã, nós também precisamos voltar à pureza de uma criança. O Evangelho é interessante, não é?
há essa profundidade. A gente deixa de ser criança por um lado e volta a ser criança por outro. Ontem nós tivemos uma experiência, nós fizemos uma transmissão pelo Instagram, na nossa live de oração. Oramos por todos os pedidos, né? Passamos cerca de 40 minutos orando, estava eu e a Daniele, oramos juntos aqui no estúdio e transmitimos essa nossa live de oração. Eu fiquei tão feliz com o resultado, né? Primeiro porque muitas pessoas lançaram seus pedidos. Eu acho que é uma maneira das pessoas reconhecerem que Deus faz, o poder de Deus, credenciando, né, o nosso ministério, estar orando, intercedendo. Me senti muito honrado, privilegiado. Mas eu percebi algo, estava comentando com a minha esposa. Como é gostoso orar. E ao mesmo tempo que é muito prazeroso orar, eu ouço todos os dias pessoas me dizerem que estão com dificuldade de orar. Pessoas que se sentem presas e dizem assim, eu quero orar, mas não consigo, parece que uma coisa está me prendendo, bloqueando o fluir desse desejo de orar na minha vida, na minha história. Então, eu quero mostrar para você com isso que as pessoas se aplicam muito ao Evangelho de uma maneira religiosa. Então elas acham o seguinte, eu estou passando por uma dificuldade, então eu tenho que orar muito para convencer Deus de que eu deva ser favorecido, beneficiado, abençoado. Mas na verdade não é nada disso. A proposta da oração ela é uma proposta tão prazerosa, há tanto deleite em a gente orar, que a gente deveria jamais associar oração a adquirir alguma coisa de Deus, porque simplesmente passar tempo na presença de Deus orando é muito bom. Você já está entendendo onde é que eu quero chegar. A pureza de uma criança que brinca e não vê a hora passar. Deus quer que você tenha de volta na sua vida uma infância que foi talvez perdida ou apenas você tem saudade dela. Deus quer que você volte a essa infância não sendo uma pessoa infantil, mas tendo a pureza de uma criança que, ao entrar na presença de Deus, passa tempo, aproveita. Uma das coisas mais engraçadas é ver meu filho de 3 anos correndo atrás do gato, da galinha. Ele morre de rir, ele acha aquilo tão divertido. E às vezes a gente leva a vida tão a sério que a gente fica com um semblante pesado, uma postura amargurada, não é? A gente rebate logo o que as pessoas dizem, a gente reclama das coisas. E a gente, quando se vê numa situação como essa, a gente precisa parar, travar e parar de se sabotar. E perceber que Deus quer que a vida tenha sentido, que a gente procure Ele, não por medo da condenação eterna, não por medo do inferno, mas porque é bom estar na presença de Deus. Então dei essa volta para mostrar que o povo de Deus tem falhado muito porque tem passado pouco tempo na presença de Deus adorando, porque está muito fixado nos problemas. E aí a pessoa ora, mas ora tão carregada de desânimo e lidando com Deus como se Deus fosse uma pessoa estranha, distante, que não faz questão de ouvir, que precisa ser muito bajulada para responder. Não. É preciso que a gente se deixe tratar pelo Espírito Santo, essa é a terapia de Cristo, a ponto de desejarmos estar na presença de Deus como uma criança que quer brincar, como uma criança que quer se divertir, como uma criança que quer aproveitar a vida, porque isso faz parte do ser criança. E a gente vai perdendo porque ao longo da vida vamos assumindo responsabilidades que vão nos desviando, vão tirando da gente aquela expressão mais leve, vão nos enchendo, não é, de missões, de combates. Não é? Hoje a gente fala, hoje o dia foi uma guerra, hoje foi uma luta, hoje eu passei por isso, hoje eu passei por aquilo, eu estou com tanto problema, e a gente perde de vista a caixa de brinquedos.
Quando a gente analisa, por exemplo, num setting de psicanálise uma criança, uma das propostas, né, uma das técnicas é a caixa lúdica, que chama, né? Coloca uma caixa que a criança possa mexer e deixa a criança livre. E a maneira como a criança se relaciona com o que está nessa caixa vai dizer para o analista o que é que está acontecendo. Às vezes a criança quer levar um brinquedo para casa, às vezes a criança tem raiva de um determinado brinquedo que simboliza, às vezes, alguém na família dela. Enfim, quando a gente passa tempo na presença de Deus, duas coisas acontecem. A gente vai descobrindo quem nós somos. E quando você descobre quem você erra menos, você é mais feliz, você vive melhor. E a segunda coisa, não menos importante, é que a gente descobre quem Deus é. E quanto mais a gente descobre quem Deus é, mais a gente se sente amado por Ele, porque descobre que Ele nos ama, e isso faz um bem enorme para a nossa vida. A proposta da mensagem de hoje é: eu preciso desistir da infantilidade espiritual, perceber na minha vida, identificar práticas que me condenam, são práticas que já não são para mim se eu desejo crescer na presença de Deus. E por outro lado, desenvolvermos a pureza de buscarmos o Senhor. Hoje mesmo eu escrevi um texto e eu estava comentando no texto que eu tenho uma grande frustração. É difícil eu encontrar pessoas que gostem de conversar sobre a Bíblia. Eu conheço pessoas que gostam de discutir, eu conheço pessoas que gostam de se gabar do conhecimento que têm, eu conheço pessoas que gostam de ficar debatendo questões intermináveis, sem sentido nenhum. Eu corro disso, eu não quero isso, não faz sentido para mim. Eu vejo pessoas disputando para ver quem sabe mais, quem tem mais conhecimento. Eu vejo gente conversando, mas na verdade está ali competindo com a pessoa e ela deseja ganhar com o que está falando, achando que o argumento dela é melhor, mas eu não vejo quase ninguém para conversar sobre a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é maravilhosa, o quanto as bênçãos descritas nesse livro são maravilhosas, incríveis, o quanto a Bíblia é um livro rico, profundo. Eu vejo as pessoas esbanjando conhecimento e num orgulho bobo, tão infantil, que já não combina com aquele que quer crescer na presença de Deus. Assim como eu acho que, e aí eu faço um apelo, né? Aí eu faço um apelo. Seria tão bom que você juntasse as pessoas na sua casa e falar sobre a Bíblia. Não é pregar, não é achar que está num culto e fazer uma coisa religiosa. Eu sempre digo algo, Rodrigo, crente só sabe fazer culto. A gente só sabe fazer culto. Orar, abrir a Bíblia, tudo. Mas e a espontaneidade de estar junto com pessoas? Eu me lembro de uma experiência que eu vivi na minha infância. Estava na fazenda do meu avô e não tinha luz elétrica. À noite era mais complicado, né? E a gente se sentou, era um grupo de pessoas, adolescentes éramos, e olhamos para o céu e começamos a falar sobre Deus. Foi tão natural, foi tão espontâneo, foi tão gostoso. Os nossos olhos começaram a lacrimejar na adoração a Deus, numa coisa espontânea. Eu não me lembro de uma outra vez na minha vida que eu fui tão espontâneo em relação às coisas de Deus. Rodrigo, só resgatar aqui uma coisa que o Rodrigo falou. É impossível ser feliz sem ter nossa identidade. É verdade, é verdade. E a infantilidade, Rodrigo, foi bom você tocar nesse assunto, a infantilidade encobre quem a gente é. Porque a pessoa infantil, ela quer mascarar quem ela é de verdade. A pessoa madura, o que aconteceu comigo hoje? Quando eu me irritei com o sapateiro, num momento posterior eu falei assim, calma aí, não é isso que eu quero para a minha vida. Porque a minha identidade é ao mesmo tempo carnalmente ser uma pessoa que não suporta a incompetência, o mau caratismo de um prestador de serviço, mas por outro lado a minha identidade é com um evangelho que mudou minha vida, que me faz pensar que não vale a pena ficar insistindo e fazendo, né, trazendo, agregando um rancor
desnecessário. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa. E se eu identifico que sou uma pessoa rancorosa, eu preciso que o Espírito Santo haja na minha vida de maneira que eu não seja uma pessoa rancorosa. Aqui a gente tem que ter muita franqueza, tá? É difícil, por vezes, a gente identificar coisas em nós que a gente não quer que ninguém saiba, que a gente tem até vergonha. Mas aqui é o lugar da gente expor, não para entre nós, mas para Deus, para o Espírito Santo dizer, olha, eu sou uma pessoa que nessa área eu sou infantil. Eu preciso. O propósito dessa mensagem é gerar no seu coração o desejo de você chegar diante do altar do Senhor e falar assim, Senhor, eu sou infantil nessa área, eu preciso crescer nessa área. Não é para apontar a infantilidade do outro, é para eu checar, segundo a luz da palavra de Deus, projetada, que incide na minha vida, quem eu sou e de que maneira eu de que maneira eu estou sendo infantil, não é? E ao mesmo tempo não é só coisa pesada, né? Às vezes a gente fala coisas que são pesadas, não é? A gente vai remoendo, vai futucando, mexendo coisas aqui dentro que são pesadas. Mas não é só essa parte pesada não, que é necessária. Mas essa parte também da alegria de uma criança, é a parte da pureza de uma criança que canta. Olha, eu me lembro quando a gente ia de ônibus para encontros espirituais da igreja, para batismos, e no ônibus a gente já ia tocando um violão, cantando. Rodrigo, amas a Cristo? Aí o Rodrigo respondia sim, e aí a gente continua, sim, eu amo a Cristo. Como isso era bom, juntar a pessoa e a gente começar a contar experiências. Esses dias, há poucas semanas, meu irmão esteve conosco aqui e eu perguntei para a esposa dele, que eu já conheço há mais de 30 anos, não é? Eu perguntei como é que você se converteu e ela contou uma história tão bonita de conversão, não é? Que aqueceu o nosso coração. A gente precisa lutar para, ao nos juntarmos, falarmos menos de política, falarmos menos de questões desagradáveis e nos unirmos mais em função da alegria da palavra. O que é que Deus fez na sua vida hoje? Aí a gente comenta um com o outro. Rodrigo, Deus fez algo na minha vida maravilhoso, me tocou, eu ouvi a voz do Senhor, eu tive uma experiência assim, assim, Deus falou comigo. Aí o Rodrigo fica feliz porque ele tomou conhecimento que Deus fez na minha vida e isso foi bom para ele. E ele viveu a experiência dele posteriormente e aí trouxe para mim e isso vai gerando um fluxo. A gente vai vendo Deus agir, fluir no nosso meio quando a gente se aplica em falar disso e ter prazer nisso. Você quer ver uma coisa que a gente desiste? A gente fala mal das pessoas. Mas quando a gente descobre o poder de falar as coisas boas das pessoas, de tecer comentários bons acerca das pessoas, a gente vai vendo como é cafona falar mal dos outros. Todo mundo fala mal de alguém. Todo mundo fala mal. Não adianta aqui a gente dizer, não, eu sou santo, eu sou perfeito. Todo mundo fala mal de alguém, não é? Mas quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai descobrindo que é muito mais poderoso, é muito mais competente, faz muito melhor para a alma quando a gente fala bem. E eu volto à minha questão, estou batendo no meu próprio erro aqui, estou me expondo, não é? Eu ter me irritado com o sapateiro não me fez bem, não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu acumulei um rancor desnecessário. Eu poderia gastar tempo olhando para o céu, contemplando a beleza da santidade do Senhor, adorando ao nome de Deus, orando por alguém, enfim, tanta coisa. Quando se é criança, a gente brinca de qualquer jeito. Não tem nada, a gente brinca de correr. A gente brinca de ficar apagando e acendendo a luz. A gente brinca de dar susto um no outro, a gente brinca de esconde-esconde, a gente cria brincadeira. Agora, cresceu um pouquinho, vem um celular para nossa mão,
a gente já fica com o pescoço duro, olhando para o celular, mesmo numa mesa em que estão pessoas com as quais a gente possa conversar. Ficamos prisioneiros de certas parafernálias que eram completamente desnecessárias quando éramos crianças. Precisamos resgatar essa pureza da infância, edificando a nossa vida espiritualmente. Eu não sei se está claro para você isso. Você precisa crescer espiritualmente, desistindo de ações, práticas infantis que precisam ser superadas e, ao mesmo tempo, voltando à pureza de uma criança, que significa, que simboliza quando você mergulha no Evangelho, se aprofunda na presença de Deus e desfruta de experiências maravilhosas com o Senhor. Gasta tempo falando das promessas de Deus. Usa seu tempo para glorificar ao nome do Senhor, para adorá-lo. Eu estava falando com a Daniele que nós vamos fazer toda quarta live de oração, mas eu queria marcar da gente fazer uma live só agradecendo, de só gratidão. A gente tem muitas coisas para orar e a gente está vivendo um momento muito difícil e precisamos lançar sobre o altar do Senhor Jesus as nossas necessidades, colocar as nossas petições. Mas como a gente precisa aprender a ter uma linguagem de gratidão? Gastar tempo agradecendo. Paulo, que bênção, você é uma bênção na minha vida. Isilda, você é uma bênção na minha vida. Luiz Cláudio, que bom que você está aqui com a gente. Karina, que felicidade poder caminhar com você. Por que a gente... Isso é verdade. Eu não estou dizendo nenhuma mentira. Eu não estou inventando isso. É porque muitas vezes damos mais relevo aos problemas, aos sapateiros incompetentes da vida que tiram a nossa paz, roubando algo que a gente pode resgatar e usar favoravelmente. Que bênção a Lourdes Gonçalves na minha vida. Que bênção é o Rodrigo Mansur na minha vida. Que bênção que a minha mãe está assistindo, minha mãe está viva. Eu posso desfrutar da companhia da minha mãe. Que bom que a minha esposa está assistindo. Que bom que eu tenho uma esposa que participa do meu ministério. Eu digo aqui em casa que não tem essa, Deus ser o pastor. Nós somos uma família sacerdotal. Toda a minha família, para a honra e glória do nome do Senhor, milita no ministério. Por que a gente não gasta tempo exaltando e falando das coisas boas para que isso crie um clima dentro da gente, um ambiente que torne a vida mais fácil para nós? O clima fica pesado quando você é rancoroso, quando você é chato, quando você demonstra e cospe, perdão pela palavra, a sua amargura, assim como quando a gente se abraça, quando a gente fala bem, quando a gente elogia, quando a gente deseja o melhor, quando a gente se alegra. Olha, recebi a notícia esses dias que meu amigo vai ser pai. Ele falou, estou em choque. Eu falei, cara, é a melhor notícia da semana, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente fica sabendo que aquela pessoa foi agraciada com uma bênção, a gente assume aquilo como sendo nosso. A sua bênção é a minha bênção. Assim como quando a gente recebe uma notícia triste, sobre a vida de alguém, a gente se entristece junto e aí a gente se ocupa de orar. Então a maturidade cristã, ela me ensina que na hora da guerra eu tenho que lançar mão dos recursos que a palavra de Deus me fornece. Então eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me aplicar na palavra, eu vou pedir que alguém ore por mim, eu vou mergulhar buscando uma experiência com Deus, assim como eu preciso desfrutar da presença de Deus. E é tão bom quando a gente entra na presença de Deus e perde a noção da hora. Eu já estou terminando, são 8h43, mas por alguns minutos aqui eu me perdi, já não sabia mais contar o tempo, porque está tão bom. Porque eu estou sentindo a presença de Deus e o quanto eu preciso disso. Às vezes a gente tem um dia tão ruim, tão complicado, e no momento do partir do pão, no momento em que a palavra de Deus é pregada, a gente vai sendo tomado por um gozo indizível, uma alegria tão gostosa, que a gente não quer sair. E o maior propósito é que essa alegria que
porventura estejamos sentindo agora, ela permaneça em nós e a gente leve, carregue o peso da glória do Senhor para tudo na nossa vida. Pintou um problema, mas eu estou com a cabeça boa, estou com o coração cheio do Espírito Santo. Eu dou um jeito, eu sei como resolver. Agora, quando surge um problema, quando você já não está bem, fica muito pesado. Quando eu estou bem, surge uma situação, eu tenho força, eu tenho fôlego para lidar com o problema. Quando eu já não estou bem e surge uma situação inusitada, inesperada, aquilo me sobrecarrega. O que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer ser infantil quando há uma proposta, há uma possibilidade de maturidade cristã em que Deus nos dá condição de alcançarmos dia após dia, ou a gente vai permanecer na infantilidade? O que a gente quer? Viver a vida adulta amargurado, rancoroso, escaldado pelos problemas vividos, ou a gente quer a pureza das crianças que sabem se lançar na vida e aproveitar? Sabe por que criança não guarda mágoa? Sabe por que criança briga e logo está brincando? Porque criança não tem passado. E criança não está preocupada com o futuro. Se a gente aprender essa verdade das crianças, se a gente volta a essa realidade que tínhamos na nossa infância, nós aprenderemos com isso e seremos maduros na fé, voltando à pureza das crianças. O que a gente não pode deixar é que persista em nós essas práticas que são ultrapassáveis, que precisamos superar porque não condizem com a maturidade e o lugar em que Deus quer que nós estejamos. Vamos orar? Pai, que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, identificar em que áreas da nossa vida estamos sendo infantis e precisamos crescer. Dá-nos maturidade espiritual, que todos os dias possamos crescer espiritualmente. Ó Deus, que possamos assumir de igual modo a pureza das crianças que o Espírito incida em nós, tirando aquilo que é erva daninha no terreno do nosso coração e semeando em nós um desejo, uma alegria, um prazer de falar das coisas do Senhor. Que sejamos tomados, Pai, pelo desafio de quando estivermos juntos, uns com os outros, possamos falar do Teu amor, falarmos das coisas que são do Teu reino e sentirmos alegria por isso. Que a nossa boca, Senhor, não contamine, contagiando outros com aquilo que é ruim, mas que possamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo e que o nosso falar, a nossa vida possa atrair pessoas para conhecerem o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado por estar com vocês aí. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós teremos a nossa devocional, estamos fazendo todos os dias. Eu faço a devocional, transmito pelo Facebook às 7 horas, a seguir eu subo para o YouTube, passo para o WhatsApp daqueles que desejam receber. Se você está recebendo e não quer, é só avisar que a gente para de enviar para você. Se você desejar e não estiver recebendo no seu Zap, é só você colocar o seu telefone ou em privado ou aí nos comentários. Tá bom? Se essa mensagem foi boa, te fez bem, edificou seu coração, eu peço que você nos ajude. Faça um comentário, curta, compartilhe, que tudo isso impulsiona essa transmissão. Tá bom? Deus abençoe a todos. A gente se vê numa transmissão como essa, no domingo pela manhã, às 9 e às 20, tá? E no restante da semana, às 7 horas, a gente está fazendo a nossa devocional, em que estamos lendo os Evangelhos. Um beijão.